Olá pessoal, eu sou a professora Gisele da Universidade Estadual de Maringá. Estamos aqui inaugurando hoje mais um quadro do nosso canal Professora Gisele Mendes do YouTube, intitulado História Penal. Nesse quadro, História Penal, nós vamos trazer alguns episódios que contam a história que existe por trás da formação de algumas importantes leis no Brasil ou casos e julgamentos históricos que marcaram época. Esses casos vão ser abordados mais do ponto de vista fático, contando a sequência de acontecimentos para vocês, e é por isso que nós vamos intitular o quadro de História Penal. Eles têm também uma conotação, claro, como sempre no nosso canal, altamente jurídico-penal, sobretudo na formação de leis interessantes no nosso país. Por exemplo, o caso da farmacêutica Maria da Penha, que deu origem à Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, o caso da favela naval, que levou à edição da Lei de Tortura em 1997, né? Só em 1997 nós tivemos a edição de uma lei de tortura no Brasil, a Lei Carolina Dickmann e outras tantas leis que ganham às vezes o nome de uma pessoa ou de um acontecimento e que, portanto, é importante a gente conhecer a história penal que existe por trás da formação destas leis que têm conteúdo penal, tá bom? Então vamos ver o nosso primeiro quadro, História Penal de hoje. Bom, o quadro História Penal de hoje vai contar a história da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que deu origem à tão famosa Lei Maria da Penha, Lei 11.340, de 2006, no Brasil. A farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes nasceu em 1945, no dia 1º de fevereiro, em Fortaleza, no Ceará. Ela é formada farmacêutica e bioquímica na década de 60, em 1966, pela Universidade Federal do Ceará. E foi então fazer pós-graduação em farmácia na Universidade de São Paulo, na USP, durante a década de 70. Foi aí que Maria da Penha conheceu o seu ex-marido, um economista colombiano chamado Marco Antônio Heredia Viveiros. Bom, eles se conheceram e se casaram na década de 70, no ano de 1976, e primeiramente o casamento corria bem, até que então começaram a nascer as filhas. A Maria da Penha tem 3 filhas, mulheres, e as agressões começaram a aparecer. Ele tinha bastante intolerância com Maria da Penha, a sua condição de estrangeiro também gerava uma tensão no casal, e depois que ele começa a se estabilizar, do ponto de adquirir a nacionalidade brasileira, começa a se estabilizar economicamente, ele vai mostrando os seus traços de violência contra toda a família, não só contra Maria da Penha, mas também contra suas filhas. E aí aquele ciclo de violência vai se repetindo, não é, pessoal? Ou seja, de uma lua de mel vem toda a agressão moral, verbal, depois a agressão física, e finalmente volta-se a haver um entendimento entre a vítima e o seu agressor e uma nova lua de mel, até que então Maria da Penha sofre a sua primeira tentativa de homicídio. Isso acontece no ano de 1983, eles já estão novamente em Fortaleza, no Ceará, morando ali com a família, e Maria da Penha é vítima de um tiro de espingarda que atinge as suas costas, entre a 3ª e 4ª vértebras da coluna. Esse tiro foi desferido por Marco Antônio contra ela à noite, simulando um suposto assalto, e ela fica então paraplégica, não pode mais caminhar. Maria da Penha fica 15 dias no hospital em recuperação, volta à sua casa, porque afinal de contas tem 3 filhas com Marco Antônio. Naquela época, é importante dizer, década de 80, 1983, mulher que saísse de casa, abandonando os filhos e o marido, poderia cometer o chamado abandono de lar. A mulher, pelo Código Civil de 1916, estava totalmente subordinada ao marido, precisava até de sua autorização para trabalhar. Ainda que houvesse uma certa emancipação a partir das décadas de 60 e 70 com os movimentos feministas, havia muito preconceito contra a mulher na década de 80, como não, ainda há nos dias de hoje, e mais ainda naquela época em que Maria da Penha sofreu essa tentativa de homicídio. Ela volta para casa, ele simulou como se fosse um assalto, então a investigação não leva a uma responsabilização direta de Marco Antônio por esse crime. E aí, Maria da Penha, 4 meses depois, dentro da sua casa, morando com o seu agressor, sofre uma nova tentativa de homicídio na forma de uma eletrocução no chuveiro elétrico, já que ela tomava banho na sua cadeira de rodas, paraplégica que é, e ele tenta eletrocutá-la no chuveiro. E ela não morre novamente. Então, Maria da Penha sobrevive a essa segunda tentativa de homicídio que ela sofreu por eletrocução no chuveiro, e ela consegue sobreviver e leva adiante este caso, né, agora uma nova tentativa de homicídio cometida pelo seu marido. Os tribunais, o primeiro julgamento de Marco Antônio demora muito a acontecer e designam a ele uma pena de apenas 15 anos de reclusão, e ele sai, por recursos da defesa, ele sai livre do tribunal, do júri,
não é? E passa a recorrer dessa primeira sentença, isso já ainda na década de 80. O segundo julgamento acontece na década de 90, ele ainda não está preso, em 1991. No segundo julgamento de apelação, Marco Antônio, ele tem a sua pena diminuída para 10 anos e 4 meses, do qual ele cumpriu muito pouco, apenas 6 anos de pena. Então, o caso Maria da Penha, ele ganha uma grande virada e uma transformação justamente a partir do final da década de 90, quando organismos internacionais tomam conta dessa situação e levam o caso Maria da Penha a conhecimento de autoridades internacionais, já que dentro do Brasil o Poder Judiciário tinha dado essa resposta que não era uma resposta satisfatória, considerada a gravidade do caso da farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes, que sofreu 2 tentativas de homicídio por parte de seu marido. Então, o CLADEM, que é o Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher e outras instituições internacionais, eles levam o caso de Maria da Penha a conhecimento da OEA, a Organização dos Estados Americanos. E a Organização dos Estados Americanos, ela também vela pela aplicação da Convenção Americana ou Interamericana de Direitos Humanos, chamado Pacto de São José da Costa Rica, que foi interiorizado no Brasil no ano de 1992 através de um decreto. Então, há uma violação flagrante dos direitos humanos da mulher e particularmente da farmacêutica Maria da Penha, e o CLADEM leva isso a conhecimento da OEA, instaura um caso. Quem quiser conhecer, esse caso foi instaurado sob o número 12.051, no ano de 1998, perante a OEA, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos acaba condenando o Brasil internacionalmente por negligência no caso da Maria da Penha. Ou seja, toda negligência em relação e omissão também das autoridades em relação ao caso específico de Maria da Penha, ela tem que ser suprida através de indenização de danos morais e materiais a que ela tem direito, também atenção ao caso, celeridade ao caso, uma pronta resposta, inclusive investigação, pessoal, da responsabilidade das autoridades que porventura tenham demorado ou se omitido na resolução do caso da farmacêutica Maria da Penha. Mas vem mais uma coisa a partir daí, vem um forte movimento no sentido da criação de uma legislação específica de proteção, de tutela à mulher contra a violência de gênero, aquela violência que é discriminatória, que acontece contra a mulher por ela ser mulher. Isso também consta da condenação que a OEA faz ao Brasil internacionalmente. Então, o Brasil passa a estar obrigado à criação de uma legislação específica de tutela à mulher no âmbito das violências que ela sofre dentro do lar. Bom, e aí vem o movimento de formação da Lei Maria da Penha dentro do Brasil, não é? Estamos aí já no início dos anos 2000 e o projeto, quando passa tanto na Câmara dos Deputados quanto pelo Senado, ele é votado de forma unânime por deputados e senadores favoráveis à criação, à promulgação desta lei, que é a Lei 11.340 e que foi promulgada no dia 7 de agosto de 2006 pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A Lei Maria da Penha, ela nasce então deste caso suscitado por Maria da Penha, por toda a sua vivência de tanto sofrimento que nós contamos desde tenra idade, desde que contraiu o casamento com o seu ex-marido, e que leva a um combate bastante plurimo das formas de violência contra a mulher. Não apenas a violência física, ou a extrema violência que ela sofreu dentro de um ciclo de violência, como nós falamos, que chegou a 2 tentativas de homicídio, não é? Muito antes, a Lei Maria da Penha já busca coibir outras formas de violência que ela designa no seu artigo 7º, a violência física, as lesões, sejam elas físicas ou psíquicas também. A violência psíquica é muito bem conceituada ali, uma segunda forma de violência, a violência sexual, estupros maritais, prostituição forçada, a violência patrimonial contra as coisas e objetos da mulher. Então não se pratica violência física, mas sim uma violência patrimonial, destruindo as coisas da mulher, o seu trabalho, enfim. E finalmente a violência moral, que se consubstancia pelo artigo 7º da Lei 11.340 em agressões à sua honra, à sua reputação, né, como calúnia, injúria e difamação, e modernamente também toda a disseminação de imagens íntimas e não consentidas por parte da mulher. Na verdade, então, a forma de proteção da Lei Maria da Penha, a partir de 2006, ela é plural, são várias formas de violência e que entram também muitas vezes num ciclo de violência, né, que começa com ameaças, agressões verbais ou morais e que vão sendo toleradas pela própria falta de ajuda, como a gente demonstrou que a mulher tem por parte da sociedade,
e que essa tolerância vai levando também, por ela ter uma dependência muitas vezes econômico-financeira ou psicológica e sentimental desse companheiro, desse agressor, até as formas de violência mais graves. Então, não denunciar as formas de violência menos graves levam ao cúmulo, ao ápice da violência, como aconteceu com Maria da Penha, né? A violência física e, finalmente, o homicídio, que modernamente a gente chama de feminicídio no Brasil, mas aí é uma outra lei de 2015, né? A Lei 13.104, que foi promulgada e depois nós vamos contar a história dela também. Mas a Lei Maria da Penha, ela não trata do feminicídio, ela trata justamente da proteção da mulher que sobrevive e que precisa dar um basta, né? Que precisa cortar e romper este ciclo de violência, se afastando do agressor, e muitas outras medidas, a perda do porte de armas, a não visitação dos seus dependentes, dos seus filhos por parte dos pais agressores, justamente como medidas protetivas de urgência, uma grande contribuição da Lei Maria da Penha, com as medidas que estão ali no artigo 22, para afastamento e para que não se volte a configurar o ciclo de violência através da aproximação da família com este agressor e da mulher especificamente. Existe também, inclusive, um crime que foi recentemente criado no artigo 24A, que é o de descumprimento das medidas protetivas de urgência, pelo qual o agressor ou agressora, né, a lei ela fala da proteção da mulher contra um agressor em relações heterossexuais ou uma agressora no âmbito das relações homoafetivas também, não importa quem agrida a mulher, o importante é que essa mulher é agredida no lar ou em razão de vínculos familiares ou relações íntimas de afeto. A lei deixa muito claro, havendo esse vínculo familiar ou doméstico, é caso de aplicação da Lei Maria da Penha. E se a pessoa rompe, viola alguma dessas medidas protetivas de urgência, inclusive ela comete um crime, que é o crime de violação de medidas protetivas de urgência, né? É o único crime que a lei contém porque, na verdade, ela faz referência a outros crimes de lesão física, moral, psicológica, que já estão no Código Penal. Mas este crime de violação das medidas protetivas de urgência é uma novidade que a lei traz também. E aí, com isso, todo o ciclo de violência, ele pode ser paralisado, o agressor pode ser preso em flagrante por este crime, e nós temos que a lei cumpriu o seu papel de proteção à mulher, à vítima do gênero feminino. Na verdade, há muita jurisprudência no sentido de se aplicar a lei ao gênero feminino como um todo, não só à mulher, embora tenha dado origem ao caso, né, a Maria da Penha como mulher, hoje os tribunais aceitam que todas as vítimas de violência do gênero feminino e por causa do gênero feminino, elas possam ter a proteção da Lei Maria da Penha, que tem essa história tão importante, tão triste, não é, pessoal, mas que levou à edificação de uma lei importantíssima para o Brasil. Existe um instituto que se chama Instituto Maria da Penha, eu vou deixar o link no final para vocês se remeterem à página, que conta toda a história da Lei Maria da Penha, com mais detalhes ainda, e inclusive com fotografias históricas que eu vou postar aqui no final, para que vocês deem uma olhada, jornais da época, fotos da própria Maria da Penha mais jovem, para vocês verem como essa história penal se desenvolveu, até se chegar hoje a uma lei tão importante e tão bonita, né? Que ajuda na proteção das mulheres de uma maneira bastante eficaz. A gente sabe que ainda falta muito a ser feito, mas ela foi um paradigma importantíssimo na luta e no combate à violência contra a mulher e contra o gênero feminino no Brasil. Então essa é a história da Lei Maria da Penha, espero que vocês tenham gostado, deem uma olhada nas fotos agora e até a próxima no nosso canal, Professora Gisele Mendes. Muito obrigada.